Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Agrocast, seu canal de conhecimento e gestão agropecuária. Eu sou Antônio Schacker, líder e consultor do Instituto Terra de Métricas Agropecuárias, e hoje eu vou responder para vocês como avaliar o resultado financeiro da sua fazenda. Bom pessoal, o resultado econômico financeiro da fazenda tem que ser visto sobre 4 grandes aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto de resultado, o segundo aspecto sobre o aspecto de custos de produção, o terceiro aspecto ligado a relações de patrimônio e o quarto aspecto, o grau de endividamento. Mas antes de falar sobre esses 4 aspectos que eu estou citando para vocês, eu queria definir a diferença entre avaliar um resultado financeiro e econômico. As pessoas perguntam, poxa Antônio, qual que é a diferença do resultado econômico e financeiro? É a mesma coisa? E eu queria definir a diferença entre o resultado econômico e o financeiro contando uma rápida história. Vamos imaginar um executivo de uma multinacional, um camarada aí de 20 anos trabalhando nessa empresa e determinado dia ele é demitido. Naquele momento ele recebe o seu acerto. Financeiramente ele está muito bem, ele recebeu um valor de dinheiro expressivo, então financeiramente ele também. Porém, o motor econômico dele foi cessado, ou seja, ele está demitido, ele está desempregado. Então, por um lado, ele tem uma boa saúde financeira, mas uma saúde econômica aí debilitada. Isso pode acontecer na fazenda. Por que isso pode acontecer na fazenda? Muitas vezes, se eu estou num momento de redução de rebanho, eu tenho financeiramente bem, meu caixa tem determinados inputs, ou seja, eu tenho um caixa estruturado, porém não estou gerando resultado. Tá certo? Por outro lado, muitas vezes eu estou vivendo uma situação, eu estou crescendo o rebanho, minha atividade está prosperando, mas meu caixa está apertado. Então eu posso viver um momento economicamente com muito desafio, mas financeiramente bem e vice-versa. Então quando eu vou analisar a atividade agropecuária, eu preciso equilibrar resultado econômico, que é o mais importante, que é o motor que gera de fato o resultado, mas financeiramente uma estrutura de caixa que suporte aí essa atividade, ok? E quando a gente olha para os 4 elementos chaves, é importante que a gente defina aqui. Eu escolhi para vocês, aproveitando esses 4 pontos em cada janela de análise de resultado. O primeiro ponto é o resultado por hectare. Seja agricultura ou pecuária, quanto me sobrou de dinheiro por hectare explorado? Geração líquida de caixa, 500, 800, 1.000, 2.000 reais por hectare. Esse é o indicador. O segundo indicador é o lucro por boi, o lucro por bezerro, o lucro por saca e assim por diante. Então não é mais o resultado econômico pela área, e sim um resultado econômico pelo bem de produção. Tenha essa atenção. O terceiro elemento tem a ver com a estruturação e a utilização do dinheiro no tempo. E aqui a taxa interna de retorno, ou seja, eu adquiro o rebanho no início do exercício, ou no caso da agricultura, as máquinas assim por diante, tenho operação da atividade e liquido ao final do exercício. Evidente que isso não acontece na estruturação real, porém eu faço essa análise de qual é a taxa de retorno, que é a rentabilidade sobre o fluxo de caixa da minha atividade. Então, nesse momento, eu já citei 3, como a primeira foi resultado por hectare, a segunda, resultado por bem de produção, boi, bezerro, saca, assim por diante, taxa interna de retorno, e a quarta, dentro dessa estrutura, é margem sobre a venda, também conhecida como taxa de lucratividade, ou seja, de quanto eu faturo, quanto sobra no meu bolso, ok? Além desse aspecto, a gente gosta de olhar bastante para aspectos de custo de produção. Quais são esses custos de produção? O primeiro é o custo da roupa produzida, o custo do desmamado, o custo da saca de soja, o custo da saca de milho, o custo do quilo de borracha e assim por diante. Então eu analiso esse custo de produção. Além desse aspecto, eu trabalho muito com desembolso cabeça-mês, que é quanto a gente gasta, sai do nosso caixa para cada animal, no caso da pecuária naturalmente, que eu tenho na fazenda. Então a gente tem um desembolso cabeça-mês. É importante esse fator desembolso cabeça-mês, porque ele determina o valor final no tempo. Então se eu tenho um animal que fica 12 meses na fazenda é uma conta, se eu tenho um animal que fica 24 meses na fazenda é uma outra conta. Mas eu preciso conhecer quanto me custa um animal, uma unidade de animal por mês na fazenda. Um terceiro aspecto é o custo por hectare. No primeiro elemento de resultado eu falei do lucro por hectare. Para eu ter o lucro por hectare, eu tenho que ser meu custo por hectare. E meu quarto elemento, e esse eu gosto bastante, é a distribuição ABC. O que é essa distribuição ABC? É como os nossos custos de produção são distribuídos. Por exemplo, a gente sabe que 20% dos itens que a gente paga durante a nossa operação representam 80% da nossa despesa. Então, seguindo essa linha, que aí vem do Pareto 80-20, a gente começa a ver, poxa, onde eu gasto mais, onde eu vou trabalhar elementos de racionalização, ou seja, como eu gasto, ok? Olhei meu elemento de resultado, olhei meu elemento de custo e agora eu vou olhar meu elemento de relações e patrimônio. A gente sabe que o nosso maior bem é a terra, o nosso maior bem é o rebanho, muitas vezes, e a gente precisa analisar sobre isso. Então, a primeira conta que a gente faz quando a gente analisa relações e patrimônio é
resultado pelo que vale o meu patrimônio. Como assim, Antônio? Exatamente, eu pego tudo que eu ganhei de dinheiro na minha operação pecuária e divido pelo valor do meu rebanho médio. Poxa, eu tenho que buscar pelo menos 20% do que vale esse rebanho. Então eu estou trabalhando para que esses 20% de alvo, ou seja, eu tenho um rebanho que vale X milhões, eu preciso pelo menos 20% do que vale, ali eu trabalho para conquistar. Em relação ao patrimônio é justamente isso. Quanto eu ganhei pelo que vale o meu patrimônio. Além disso, eu vou avaliar qual foi o meu resultado sobre o patrimônio total, que vem gado e terra. No primeiro momento eu analisei o que me sobrou pelo gado. No segundo momento, o que me sobrou pelas terras, máquinas e assim por diante. Um terceiro elemento é o ativo líquido, ou seja, que eu tenho de rebanho pelo que vale o meu patrimônio total. Existem fazendas que têm em cima da terra menos de 10% do que vale a terra. A gente precisa trabalhar para poder em algum momento equilibrar ou pelo menos chegar em 70% de ativo de alta liquidez, que é o rebanho, sobre o que vale a minha terra. Então esse elemento mostra que naturalmente as áreas mais valorizadas trazem uma demanda para equilibrar essa relação, que é gado por terra. E um quarto elemento é taxa de valorização anual do imóvel. A gente sabe que as fazendas, de forma geral, geram 8% mais de valorização do que de caixa. Então é importante que os líderes invistam diretamente em ações que valorizem o patrimônio. Sob a ótica de uma direção, sob uma ótica de uma análise do negócio todo, eu avalio a capacidade de geração de caixa e quanto esse patrimônio valorizou ao longo dos anos. Então, nesse momento, eu estou avaliando geração líquida de caixa sobre hectare, sobre bem de produção. Analiso meus custos de produção para entender o perfil, minha distribuição ABC, meu Pareto e assim por diante. Analiso as relações de patrimônio e, por último, queria compartilhar com vocês sobre grau de endividamento. A gente sabe que nos últimos anos a atividade agropecuária recebeu bastante recurso e muitas vezes as fazendas perdem o passo aí sobre o nível de endividamento. O primeiro elemento é a gente poder buscar o seguinte: quanto eu tenho de passivo, que são minhas dívidas, sobre o meu rebanho médio, quanto vale o meu rebanho. Essa relação a gente gosta aí que fica entre 15% e 20%. A partir disso é gerenciável, porém você tem um pouco mais de atenção. Além desse indicador que é passivo pelo rebanho, eu tenho passivo sobre patrimônio, ou seja, quanto eu tenho de dívida sobre o que vale o meu patrimônio total. Essa tem que ser uma relação absolutamente baixa, abaixo, aliás, de 5%, é um número que nos interessa, mas o mais importante do que esses índices que eu acabei de falar, ela está aqui, que é qual a taxa média de tomada e qual o prazo médio de carência. Dependendo da taxa média de tomada e do prazo ou carência, eu posso navegar em maiores ou menores níveis de endividamento, ok? Mas, fechando e recapitulando, analise de uma forma muito clara e transparente os seus resultados. Fique sempre de olho nos custos de produção, mas o mais importante deles não é o desembolso que eu tenho de caixa, e sim quanto me custou para produzir uma arroba, uma saca de soja. É importante lembrar que muitas fazendas gastam R$40 cabeça mês, a despesa é a mesma, mas uma pela performance produz uma arroba a R$70 e outra a R$100 pela queda de performance. Avalie suas relações de patrimônio, afinal a fazenda não é só o rebanho, não só são as máquinas e a lavoura, é toda a estrutura de terra, e sempre fique atento com o seu grau de endividamento, ok? Muito obrigado por participar nesse Agrocast e nos vemos na próxima semana. Um forte abraço e até lá!